Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. É casa simples, na beira da praia. Pastor, e essa casa? Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal, o Caçador de Heresias, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. E como eu havia prometido a vocês, no vídeo de hoje nós vamos estar desconstruindo aí essa heresia do pastor Abílio Santana, quando ele, em uma de suas pregações, declarou que Jesus Cristo tinha uma casa na praia. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque de uma forma apologética, usando hermenêutica sincera e exegese honesta, nós vamos estar desconstruindo essa falácia aí. Fica comigo. Como você está? Você vai bem? Sua família vai bem? Então, graças a Deus que nos tem livrado de todas essas armadilhas do diabo, usando falsos profetas, inovações e modismos para corromper a mente da membresia. Glórias a Deus que nos tem livrado de todo o mal. Neste vídeo, nós vamos estar desconstruindo esta falácia criada pelo Abílio Santana, visto que ele está agora em ascensão por causa dessa polêmica que ele promoveu aí com os Gideões. Eu achei por bem colocar isso aqui, porque a proposta do canal é essa, é desconstruir heresias faladas por pregadores nesses últimos dias, ok? E eu queria desde já dizer a você que se você tem algum pregador, algum profeta que destilou heresias aqui na plataforma, vá aqui na comunidade e deixe o link deste vídeo, a gente vai analisar e possivelmente possa até virar um vídeo aqui no nosso canal. Então, sem mais demoras, a gente vai lá para o vídeo que o Abílio Santana fala essa heresia e vamos aqui usar exegese e hermenêutica para desconstruir a fala do Abílio Santana em relação à casa. Afinal de contas, Jesus tinha casa na praia. A casa que Jesus estava era dele. Então vamos analisar o que diz as Escrituras e tirar nossas conclusões de tudo que está escrito, ok? Primeiro vamos ouvir aí a fala do pastor Abílio. Ele quando fala aí que Jesus Cristo tinha uma casa na praia. Vamos lá. Alguém pode ler para mim? Se vire para mim explicar esse texto, filho, para ficar famoso. Sim. Tendo Jesus saído de casa naquele dia. Repete. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, E aí? estava assentado junto ao mar. É casa simples, na beira da praia. Hã? Se você é contra um Deus próspero, se você é contra um Deus que além de ter casa ainda tem para dar, tudo bem, mas seja macho, se renda e diga: eu não aceito esse negócio de um Deus que dá casa, de um Deus que dá carro. Mesmo sem aceitar, vai sair daqui hoje de posse dela, em nome de Jesus. Bom, a princípio aqui, o Abílio está usando uma retórica, um modo de falar, um linguajar puramente pentecostal, e lógico que como quase todo pentecostal, a eloquência vai levar a fazer algumas conjecturas, e principalmente se este pentecostal tiver uma mentalidade ali, né, que segue algumas linhas teológicas, como linha da prosperidade, confissão positiva, triunfalismo, vai usar este mesmo jargão que ele está usando aí. Mas o meu objetivo maior aqui é mostrar se essa casa que Abílio está falando que é de Deus, que é de Jesus, é de fato de Cristo, ok?
A gente vai analisar alguns textos e eu vou mostrar a você aqui que esta casa que Jesus estava não era de Jesus. Mas deixa o Abílio continuar na eloquência dele aí. Vamos lá. Voltando para Marcos, capítulo de número 2. Marcos 2. Sim. Versículo 1. Sim. E entrando outra vez soube-se que estava em casa. Em Mateus capítulo 4, ele está mudando de cidade, mudando de endereço. Ele mudou de Nazaré, da tribo de Azer, para Cafarnaum. Jesus mudou de Nazaré para... Pastor, e essa casa, como foi? Como é que ele comprou? Com que dinheiro? Veja só. Pronto, aí aqui agora ele vai fazer uma inferência ao texto. Vocês sabem que inferência ao texto é toda a opinião construída pelo teólogo, pelo pregador, dentro do texto, que possivelmente não pertence ao texto, mas é uma inferência, é uma conjectura ao texto. E ele aí vai montar uma conjectura para falar, né, como Jesus conseguiu aquela casa. Mas aquela casa pertencia a Jesus? Primeiro que no texto que ele usou aí, deixa eu voltar na Bíblia aqui, deixa eu entrar na Bíblia, ok? Para mostrar a vocês aqui algumas verdades. Deixa eu tirar o vídeo, eu vou jogar a Bíblia aqui. Vamos usar a Bíblia no processo para a gente saber de quem era aquela casa. Pronto. A princípio, ele está lendo Mateus, tá certo? Ele está lendo Mateus 13, foi o que ele mandou o menino ler. Mateus 13, versículo 1, lá está falando. Depois eu volto para Mateus 8 e o versículo 14. Veja só, eu quero logo ler aqui, porque a gente tem que ler o texto à luz do seu contexto. Ele leu Mateus 13, né? E entrando em casa, e saindo de casa, sentou-se à beira do mar. Tá entendendo? Jesus sai da casa e se senta à beira do mar. Mas de quem era aquela casa? O texto está falando que a casa era de Cristo? Ponto. Quando ele vai para Marcos 4, tá certo? Marcos 4, aqui ó, Marcos 4. Em Marcos 4, aliás, foi Marcos, não foi Marcos, que ele leu justamente, aqui eu estou em Lucas, calma irmão, eu estou em Lucas, em Marcos 2, aliás. Em alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se, a multidão soube, que estava em casa. Mas de quem era essa casa de Marcos 2? De quem era essa casa de Marcos 2? Eu vou mostrar aqui algo interessante aqui, ó. Tá certo? Cadê Marcos 2? Aqui, ó. Marcos 2. De quem era essa? Aliás, eu quero mostrar aqui, já que eles estavam em Cafarnaum, aí onde a gente vai para Mateus 8. Quem é que morava em Cafarnaum? Pedro. Pedro morava em Cafarnaum, irmão. Pedro morava em Cafarnaum. E entrou Jesus na casa de Pedro e viu a sogra desse acamada com febre. A mesma coisa acontece aqui, ó. E desceu a Cafarnaum, a cidade dos Galileus, e ensinava nas sinagogas. Ok? Mas tem até uma passagem aqui, ó. Tem até uma... Veja. Aqui, Jesus desce a Cafarnaum, que é justamente o texto que ele leu aqui, ó.
E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se que estava em casa. Na casa de quem? Vamos para Lucas 4. Desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados na sinagoga. Mas de quem era essa casa, irmão? Quem era essa casa? Tá aqui, ó. Tá certo? Tá aqui, ó. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, porque ele estava ensinando na sinagoga, entrou em casa de Pedro. Casa de Pedro, e a sogra dele estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Então, a casa que Jesus entrou em Cafarnaum, aqui, ó, em Cafarnaum, era a casa de Pedro. Era a casa de Pedro, ok? Era a casa de Pedro. Entrou na casa de Pedro. Então, voltando aqui, de quem era a casa que Jesus Cristo entrou, Pedrosa? Era a casa de Pedro. Jesus estava hospedado na casa de Pedro, que era pescador. É por isso que quando Jesus sai da casa, dá de cara com o mar. Mas a casa não era de Jesus, a casa era de Pedro. Jesus se hospedou na casa de Pedro. Jesus se hospedou na casa de Lázaro, amigo de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Jesus muitas vezes se hospedou ali. Jesus era andarilho. As raposas têm os seus covis, as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua casa. E o próprio Abílio fala isso nesse vídeo aí. Ou seja, se ele diz que Jesus Cristo tinha uma residência fixa, então como é que alguém que tem uma residência fixa vai dizer uma frase dessa? As aves têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, e o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Como é que é isso? Jesus era andarilho. Jesus não tinha uma residência fixa. Jesus não era fixo em um lugar. Então, aquela casa, conforme os textos que a gente mostrou aqui, Jesus desce a Cafarnaum para a casa de Pedro, para se hospedar na casa de Pedro, cura a mãe de Pedro, a sogra de Pedro, desculpe, cura a sogra de Pedro, tá certo? E o que é que acontece? Quando ele sai, ele dá de cara com o mar, porque Pedro era pescador juntamente com seu irmão. Então a casa não era de Jesus. Jesus não tinha uma casa fixa. Mas vamos deixar o teólogo, né? O teólogo das nações, o mestre em divindade, falar mais um pouco aí sobre o ministério de Jesus. Vamos lá. Ele vai agora Aos 12 anos, segundo o historiador, segundo ele historiador, assumiu a carpintaria. qual foi o historiador que fala sobre isso? Aos 12 anos, segundo o historiador, ele assume a carpintaria. Onde? Qual apócrifo fala sobre isso? E nessa época não tinha motosserra. Nessa época era na base do machado, as mesas eram tudo feitas, sabe, no olho. Entendeu? Meia tortinha, emenda aqui. Tá? Então, quando Jesus assume a carpintaria, a coisa mudou. Alguém está me ouvindo aí, queridos? Oh, meu Deus. A coisa mudou. Porque era mais ou menos um ano para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Um ano! Viu? Isso é tudo que o cabra ia na mata, escolhia e dizia, eu quero essa aqui. O cabra derrubava madeira, arrastava no animal, levava para a carpintaria, trabalhava no formão, na serra, um pega de lá, outro pega de cá, serrador, e vamos que vamos. Depois de um ano, aquele toro de madeira virava uma mesa. Era um ano mais ou menos para entregar uma mesa e 4 cadeiras. Isso era na carpintaria de seu Zé, lá em Nazaré. Mas quando Jesus assumiu a carpintaria aos 12 anos, com a morte do pai adotivo, a coisa mudou. O cabra chegava e dizia, você é o carpinteiro? Sou. E mesa, ele fez comigo mesmo. E cadeira, deixa comigo. Entrega quanto tempo? Se for mais de um ano, ele não quer, ele fez. O senhor que bota o prazo. Uns 7 meses dá para entregar, ele fez, aí tá atrasado. Vem amanhã. E com Jesus era assim, apareça.
E aí, ó, com os 12 anos ele vai juntando, e comprou uma baita casa. Aonde? Na beira da... E o povo aplaude um negócio desse, irmão. E o povo aplaude uma bizarrice dessa. Onde nem nos apócrifos, que eu tenho todos os apócrifos em PDF, eu tenho todos os apócrifos, apócrifos, o Pedrosa lê, eu tenho os apócrifos em PDF, eu não vi ainda em nenhum apócrifo algo que aponte para essa bizarrice aí. Até porque a Bíblia, tome Bíblia na sua mente, viu? A Bíblia, ela diz aqui assim, olha, deixa eu mostrar aqui o que é que a Bíblia diz aqui. A Bíblia diz em Efésios, aliás, Efésios não, Filipenses diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, Efésios 2, aliás, Filipenses 2, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Como Cristo vai fazer algo dessa natureza que o Abílio está falando aí, obras de Deus, né? Fazer aparecer do nada alguma coisa, se o próprio texto, o próprio Paulo está dizendo assim, ele não usou ser igual a Deus, mas antes ele esvaziou-se a si mesmo. Cristo nunca operou pelo seu poder. Cristo sempre operou pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim, sobre mim, e me ungiu. Ele me ungiu. Ele mesmo diz, quando as pessoas disseram que ele expulsava demônios por Belzebu, Jesus diz que ele está lá no texto, ele expulsava demônios pelo Espírito Santo. Então era a ação do Espírito Santo na vida de Cristo que operava os milagres. Porém, Jesus nunca usou o seu poder. Por quê? Porque ele se esvaziou. A Shekinah de Cristo. Ele se esvaziou da sua Shekinah, da sua glória, do seu poder. Isso aqui é kenosis, né? Isso é kenosis. Então, assim, assumindo essa natureza humana, Jesus se abdicou-se dos seus atributos, das suas prerrogativas. Então, como é que ele fez as mesas e as cadeiras surgirem do nada, sem ter nenhuma referência bíblica, o Abílio fala isso? Se Paulo está dizendo aqui que ele, Jesus Cristo, não usou por usurpação ser igual a Deus, ele preferiu ser igual aos homens. Tem outro texto aqui, né? Outro texto aqui que corrobora com a minha argumentação. Está dizendo aqui em Isaías capítulo 53 que Jesus Cristo era homem de dores, experimentado dos trabalhos. Homem de dores, experimentado dos trabalhos, ou seja, Jesus Cristo não fazia aparecer do nada as coisas. Jesus metia a mão na massa e fazia aquilo que ele tinha aprendido com seu pai José. Está entendendo? Homem de dores, experimentados dos trabalhos. Então a mesa não apareceu do nada porque Jesus Cristo queria, não. Porque ele tinha se esvaziado das suas prerrogativas divinas. Ele era homem de dores, experimentado dos trabalhos. Eu estou usando a Bíblia aqui, viu? Eu estou usando a Bíblia. Então, moral da história. Jesus estava em Cafarnaum, na casa de Pedro, hospedado. A casa não era de Jesus, era de Pedro. Tá certo? Porque era pescador e a casa dava de frente para o mar. Porque Pedro e seu irmão eram pescadores. Ok? E outra, Jesus Cristo não comprou casa nenhuma, porque Jesus era andarilho, não tinha endereço fixo. Tanto faz ele está na casa de Pedro, quanto na casa de Mateus, quanto na casa de
Marta e Maria. Jesus era andarilho, não tinha endereço fixo. Portanto, esta falácia de dizer que Jesus Cristo comprou uma casa na praia não subsiste a uma análise sincera e honesta, usando hermenêutica e exegese do texto para mostrar e trazer luz à interpretação. Pronto, acabou-se. Acabou-se. Simples assim. Usando os textos paralelos, a gente pode perceber que a verdade é essa. Jesus desce para Cafarnaum. Jesus era de Nazaré, distante de Cafarnaum. Está entendendo? Então, de Nazaré para Cafarnaum é uma distância absurda. Aí o que acontece? Em Cafarnaum, Jesus se hospeda na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Depois ele sai de casa e dá de cara com o mar, porque Pedro era pescador, morava próximo ao mar. Está vendo como as coisas são simples de se entender lendo a Bíblia de cabeça para cima? Mas os pregadores, e principalmente os que são dos Gideões, né, antigamente, gostavam de fazer conjecturas. E é esse o perigo das mensagens temáticas, porque elas tendem a ter muitas conjecturas, inferências. Aí o pregador, às vezes, movido pela sua homilética, movido pela sua eloquência, fala coisa que não está na Bíblia. Eu digo isso porque eu já fiz muito isso. Muito isso. Mas hoje, graças a Deus, as doutrinas da graça me alcançaram, iluminaram meu entendimento. Hoje eu vejo as Escrituras com outros olhares. Mas e você? O que é que você acha dessa minha explicação? Você concorda, discorda? Deixa aqui nos comentários a sua interpretação, a sua explicação, o seu comentário também é relevante, tá certo? Vamos debater esse assunto juntos. Eu quero aqui agradecer a você que esteve comigo até este momento. Eu sou o Presbítero Pedrosa, você está no canal O Caçador de Heresias. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e até uma próxima, se Deus assim nos permitir. Paz e graça.